Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, se observamos bem a primeira leitura e o Evangelho, elas se colocam no gênero literário conhecido como teofanias, as manifestações de Deus, Deus que se mostra, que se revela, que faz sua criatura, o ser humano, o seu filho, perceber nitidamente que ele está ali e age. Porém, antes de falar da teofania, gostaria de chamar a atenção para umas coisas interessantes. Logo no começo do Evangelho, Jesus tinha feito, no começo do capítulo 14 de São Mateus, a multiplicação dos pães. Imagina o trabalhão que deu, né? Alimentar um monte de gente, recolher tudo, despedir todo mundo, já era tarde. Enquanto os discípulos entram na barca, Jesus sobe uma montanha. Você já imaginou? Uma pessoa que é nova, quando vê uma montanha para subir, já fica... Imagina uma pessoa que passou o dia inteiro ocupado, sem descanso. Pois Nosso Senhor subiu uma montanha e lá ficou até quase 3 horas da manhã, rezando em silêncio. Alguém já tentou ficar tanto tempo recolhido em oração em silêncio? Nós somos a sociedade do barulho. Não sei se vocês já observaram. Existe barulho em tudo quanto é lugar. O povo parece que não sabe mais rezar em silêncio, calar. Porque a gente acha que rezar é pronunciar palavras, é dizer coisas, é encher os ouvidos de Deus. E nos esquecemos que, já que dizemos que oração é um diálogo, parece que as nossas, na maioria das vezes, se tornam monólogos, nós falando sozinhos, porque não damos tempo para Deus. Num diálogo é necessário a gente se calar, é necessário haver silêncio, do contrário ninguém fala. Ou se falar, no meio do barulho, ninguém escuta, ou ninguém entende o que se diz. É necessário sempre haver silêncio. Seria interessante que a gente fizesse um pouco mais de oração silenciosa, parar diante do Senhor, simplesmente saber que Ele está ali. Parar, saber que Ele está ali, sem precisar dizer nada.
Agora parece que quando tem um segundo de silêncio, em algumas ocasiões, alguém precisa estar falando alguma coisa, cantando alguma coisa, ou tocando blam, 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 algum instrumento. Precisamos aprender de novo a calar, a fazer silêncio. Acredito que o simples estar na presença de Deus, sabendo-se na presença dEle, vai falar ao coração do Senhor com eloquência e mais ainda vai fazer com que o Senhor nos abra o coração dEle para nós, nos revele as coisas que são dEle e que nem sempre nós pedimos. Repensemos como temos rezado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, sobre a questão de silêncio. Aí seguimos sim para as teofanias. No livro dos Reis, Elias, que é o protótipo do profeta além de Moisés, estava fugindo da morte. Elias estava ameaçado de morte. Quem leu um capítulo antes, no mesmo livro dos Reis, deve ter visto o desafio de Elias, quando ele chama os profetas do falso deus Baal e faz uma disputa. Ambos edificam altares, preparam o sacrifício, mas ninguém toca na vítima do sacrifício. Cada um implora que o seu Deus responda e o sacrifício aconteça. Enquanto os profetas de Baal passam o dia quase todo gritando e se cortando, não acontece nada. Quando Elias prepara o sacrifício e com o joelho em terra chama pelo nome do Senhor, um fogo do céu desce e consome o sacrifício. Então acontece aquela vingança, onde se matam todos os profetas do falso deus Baal, da idolatria, e a rainha fica pé da vida com Elias e disse: dou tanto para quem me trouxer a cabeça dele. Aí o coitado entra em crise. Se agora, no momento de crise, quando parece que tudo está perdido, qual seria a solução? Se matar? Desistir da vida? Tem gente que não desenvolveu nenhuma capacidade de resistir a nada. Por isso quem mima demais os seus filhos está matando o filho aos poucos, viu? Ou está fazendo com que o filho lhe mate quando ele crescer. Tomem cuidado como vocês andam educando os filhos. Tem que aprender limites, tem que aprender a dizer não, tem que falar firme em algumas ocasiões. É assim que se educa. Se você mima demais, o cara acha que pode fazer tudo, acha que tem direito a tudo, e no dia que ou você ou a vida negar alguma coisa, ninguém me ama, ninguém me quer. Puff. Não, normalmente não começa assim não, né? Pega uma lâmina e começa a se cortar, achando que aquilo vai matar. Pois bem, no momento de crise, quando parece que tudo está perdido, qual é a solução? Elias não vê outra solução a não ser voltar ao ponto da origem da aliança de Deus com seu povo. Ele vai ao Horeb, que é o mesmo Monte Sinai. Aqui a gente não falou, mas no começo do capítulo 19, Elias, no meio do caminho, desfalece, tem a tentação de desistir e pede para morrer. Misteriosamente, por milagre, aparece um pão que Elias é chamado a comer. De novo, uma preparação no antigo para a realidade da Eucaristia no novo. E com a força desse alimento, Elias consegue fazer o resto do caminho. Para vocês entenderem o contexto, precisa voltar às fontes. E lá nas origens, lembrar o que causou a fé, por cuja fidelidade eu cheguei até essa situação. O que causou? Onde começou? Para que começou? Voltar às fontes. Quando a gente não sabe o que fazer, recorrer ao Senhor, já que foi Ele que nos chamou, nos marcou com seu selo, nos tornou seus filhos, nos resgatou. Temos que nos voltar a Ele. No Evangelho, pelas 3 horas da manhã, é bom lembrar, o mar na Bíblia é símbolo do mal,
Andar sobre a água significa vencer o mal. E às 3 horas da madrugada é a última hora mais escura do dia. Você sabe que o diabo tenta sempre macaquear a Deus, fazendo tudo pelo contrário. Jesus foi crucificado ao meio-dia, a plenitude da luz, e morreu às 3 da tarde, a última hora mais clara do dia. O diabo, para macaquear a Deus, costuma fazer as coisas oculto. Por isso que as trevas, onde ninguém enxerga nada, são uma figura de linguagem bem interessante para falar como o mal costuma agir. Ninguém percebe a presença maligna, porém, logo, logo a gente prova na própria pele os efeitos do mal que se levou a cabo. Então, às 3 horas da madrugada, que é o contrário das 3 da tarde, é a última hora mais escura da noite. Então, na última hora mais escura da noite, o Cristo caminha sobre as águas. Ele é vencedor sobre o mal. As trevas não têm poder sobre ele. O maligno não tem poder sobre ele. As dificuldades de ambas as teofanias é que Elias, quando começou a ver os fenômenos da natureza, pensava que iria encontrar Deus. No vento forte, no trovão, no relâmpago. Afinal, quando Deus se revelou a Moisés para entregar as tábuas da lei, foi mais ou menos dessa forma. Então as pessoas fazem uma caixinha e querem colocar Deus dentro da caixinha. Como se diz, se é Deus, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que agir desse jeito. A gente espera o óbvio, sempre a gente espera o óbvio. Ninguém esperava. Elias não esperava que no meio da tempestade, daquele ruído todo, Deus não estaria. Ele achava que sim, ele estaria, mas não encontrou o Senhor. Depois que tudo isso passou, Deus mostra que tem poder sobre as forças da natureza. As forças da natureza não são Deus. Hoje em dia tem um monte de imbecil dizendo: universo, me mande uma coisa, universo. Quando uma coisa dá ruim, universo, o que é que eu fiz? Eu tenho cuidado tanto da natureza, eu tenho reciclado o lixo. Tem nada. Você faz a coleta separada, o caminhão do lixo passa, mistura tudo, faz a sopa. Aí tem um monte de imbecil. Universo, pelo amor de Deus. Aquele que causou a existência do universo é infinitamente maior que o universo. O universo não pode contê-lo. E mesmo assim, ele se rebaixa a ponto de tomar a carne de uma criatura e vem até nós. Elias talvez esperasse que a caixinha que ele entendia Deus seria o poder. Afinal de contas, Elias tinha visto o fogo descer do céu e consumir o sacrifício. Os apóstolos não esperavam alguém caminhando sobre as águas. Um monte de marmãs gritando de medo de um fantasma 3 horas da madrugada, coisa feia. Ai, padre, eu vi uma alma andando lá em casa. Eu não duvido que você tenha visto. Agora que foi uma alma que apareceu, meu filho, são outros 500. Ou você estava meio dormindo, meio acordado, estava em estado de letargia, porque estado de letargia é um estado intermediário. Quando você... Às vezes até um sonâmbulo também pode manifestar isso. Você está nem tanto dormindo completamente inconsciente e nem ainda consciente plenamente acordado. Então você pode ver coisa, ouvir coisa. A nossa mente produz muita coisa, viu? Muito. Muita gente já me procurou achando que estava com o diabo no couro, mas depois que a gente começou a conversar e eu procurei saber da história, a gente descobriu que não era isso. Era uma crise de ansiedade, eram alguns problemas no âmbito familiar ou profissional que a pessoa não sabia como resolver e por conta disso travou e começou a ver coisas. Depois que a gente instrui, faz uma boa catequese, dá a bênção que a pessoa precisa, a pessoa fica em paz, nem precisou fazer exorcismo. Algumas pessoas acham que o ministério de exorcista já é fazer como fazem os filmes. Já chega lá, bota logo uma estola e as coisas começam... Não, na maioria das vezes isso quase nunca acontece para começo de conversa. Os filmes exageram demais, porque o demônio não mostra logo que ele está ali. Ele faz de tudo para ninguém perceber a presença dele e assim você ir na onda. Mas isso é com discernimento.
E esse discernimento, claro, que você não vai fazer sozinho quando qualquer coisa estranha começa a acontecer. Você tem que buscar ajuda. Entende, minha gente? Nós fomos feitos pelo amor. Nós fomos feitos para amar-nos mutuamente. Sempre vamos precisar uns dos outros. Se a gente se acha com o rei na barriga, a última Coca-Cola do deserto, a última jujuba vermelha do pacote, então não vai dar certo. Na hora que a coisa apertar, você vai desistir, porque não vai ter a quem recorrer, aonde buscar ajuda. Nunca se feche, pelo amor de Deus. Precisamos sempre uns dos outros. Certo? Então, passemos. Os marmanjos gritam de medo de um fantasma. Quando Jesus diz, coragem, sou eu, esse sou eu para nós talvez não soe aos nossos ouvidos da mesma forma como o significado original do que é dito. Sou eu, ou também nas línguas orientais é comum fazer o contrário. É o eu sou. Se vocês não sabem, eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Que muita gente diz que é Jeová, mas isso é errado. Jeová foi uma tentativa de pronunciar as 4 letras hebraicas. Yod, He, Vav e Re. São as 4 letras no hebraico que indicam o nome que Deus revelou a Moisés. Os judeus levam isso muito a sério, porque o mandamento diz para não tomar o nome santo de Deus em vão. Não é Jeová. É mais provável que se pronuncie como Yahvé ou Javé. Mas por respeito à tradição bíblica e também aos irmãos da primeira aliança do Antigo Testamento, a gente prefere chamar de o Senhor, o Altíssimo, Deus. Hoje há uma tendência muito grande entre os judeus de chamar com a outra expressão hebraica, Hashem. Hashem em hebraico significa o nome. Então, quando você vê um judeu, ele vai falar de Deus, ou ele vai usar em português mesmo o Eterno, ou o Altíssimo, ou o Senhor, ou vai usar a expressão hebraica Hashem, o nome. Eles evitam até hoje pronunciar o nome de Deus como é. Então, quando Jesus diz eu sou, é revelação. Os evangelhos estão cheios da revelação da divindade de Cristo. Cheios. Mais ainda o evangelho de São João. Mas também em Mateus hoje encontramos. Coragem, eu sou, não tenham medo. É sempre quando Deus se revela, ele sempre diz, não tenham medo. Já perceberam, não é? Porque Deus se revela não para nos punir, mas para mostrar que está presente na nossa vida, na nossa história, que se importa conosco. Alguém que se mostra presente, porque o primeiro sinal de amor é a presença, né? Não se pode toda hora dizer eu te amo, mas a pessoa não se faz presente de alguma forma. Não é à toa que ele quis se tornar o nosso próximo, porque nos queria amar mais ainda. Sou eu. Revelação. Cristo revela que é Deus. Pedro, quando confia na palavra, começa também a andar sobre a água. Quando confiamos no Senhor, nós vencemos todo o mal também. Agora, quando o foco da nossa atenção está sobre o problema, sobre as coisas que não dão certo e não conseguimos enxergar Cristo que está diante de nós, nós afundamos. E como Elias buscou o Horebe como a fonte, também como Pedro, na hora que estivermos para afundar, não tenhamos medo de dizer, Senhor, salva-nos. Mesmo que Ele reprove nossa falta de fé, Senhor, salva-nos. Mas precisamos também dar alguns passos. Vivemos em tempos de crise. Vivemos em tempos difíceis, onde, de novo, o ser humano procura encaixar Deus em critérios humanos. Ou para falar mal, para dizer, isso aqui está errado. Tem até uns que ficam dizendo por aí, olha, não foi Deus que criou o homem à sua imagem, faça o contrário, foi o homem que criou Deus. Espera aí, isso é criar mais uma caixinha, alguém que não sabe, não entendeu bulhufas quem é nosso Senhor, fez uma caixinha e está querendo empurrá-lo lá dentro.
para transformar Deus numa invenção, para transformar Deus numa ideia que eles consideram absurda, para transformar Deus num tipo de desculpa para tudo quanto é tipo de ódio real ou inventado, porque hoje em dia o vitimismo fez aumentar um monte de ódio. Alguém me perguntou essa semana se eu odiava os portugueses. Aí eu olhei assim e achei estranha a pergunta. Mas por que você está me perguntando se eu odeio os portugueses? Aí disseram que uma coisa que eu falei, eu acho que há 15 dias atrás, isso aquilo ali é ódio aos portugueses. O que foi ódio? Pelo amor de Deus, como é que eu vou odiar minhas origens? Como eu odiaria minhas origens? Você seria capaz de odiar suas origens? Como? Isso é absurdo. Eu gosto de ouvir fado, eu sou fã de Madre Deus, a voz de Teresa Salgueiro é uma maravilha. Gosto de ouvir aqui e acolá, quando eu estou só, alguns fados de Amália Rodrigues. Eu vou odiar os portugueses. Embora eu não possa mais tomar vinho, eu gosto de vinho português. Tomei um, estava bom. Mas lembro que eu comprei, não, foi na casa do colega lá em Aracaju. Mas estava bom, o que eu posso fazer? É muito bom. Eu tenho vários parentes que moram em Portugal. Quem anda comigo sabe que tem uma faixa inteira só de vira. Vira um tipo de dança, música popular, especialmente lá do norte de Portugal, que é onde estão as origens de minha família, a família Sandis. Embora eu não carregue mais o sobrenome, mas minha família é Sandis. Os Sandis que vieram de Portugal no século XVIII e fundaram o que hoje é a cidade de Água Branca, lá no sertão de Alagoas. Como é que eu vou odiar os portugueses, pelo amor de Deus? Eu sonho de ir a Fátima. Eu fui batizado numa igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Eu fui miraculado diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu fui formado durante 7 anos no seminário cujo nome era Nossa Senhora de Fátima. Como é que eu vou odiar? Então acho que esse povo não conhece nem as piadas que os portugueses fazem conosco, os brasileiros, nem as piadas que os brasileiros fazemos com os portugueses. E assim todo mundo, como era no meu tempo de infância, todo mundo faz bullying com todo mundo e a gente continua na amizade. Pelo menos foi assim que eu fui educado, não fui educado com frescura. Não fui educado com frescura, ou como se diria em Portugal. Lá em casa não tinha coisa de paneleiro nem de paneleirice. Depois façam uma pesquisa, vocês vão saber o que é paneleiro em Portugal. Plim, plim, passemos. Por que eu cheguei aí? Ah, sim. Quando estamos diante das dificuldades, buscar o Senhor, buscar a fonte, porque o mundo está tentando fazer diversas caixas que não comportam Deus e querendo empurrar Deus de qualquer jeito dentro dessas caixas. Tudo com ideia errada. E não é só o mundo não. Às vezes até gente de dentro da igreja também faz um tipo de caixa e empurra Deus lá dentro. Deus não cabe na sua caixa não, meu irmão. Uma caixa normalmente cheia de relativismo, né? Tanto faz se você é católico ou não é, se você tem religião ou não é tudo uma beleza, todo mundo está bem. Não, não é assim. Isso é uma caixinha que tenta empurrar Deus de qualquer jeito. Se qualquer caminho levasse a Deus, Jesus não teria dito de si próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que Jesus precisou dizer isso? Cuidado, que caixa você está querendo meter Deus? Não vai dizer que é a caixa da Barbie, não. Porque depois do filme da Barbie, parece que quase todo mundo está querendo tirar foto dentro da caixa. Quem está na caixa é a boneca, né? Não vou dizer mais nada não, senão vão dizer que eu estou com ódio a outro tipo de categoria. Cuidado. Deixa Deus ser livre. Porque você deixando ou não, Ele sempre será. Mas entenda nosso Senhor como absolutamente livre. E só podemos dizer dele aquilo que Ele revelou dele mesmo. Jamais poderíamos dizer quem é Deus se o próprio Deus não tivesse se mostrado e dito: este sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. Elias ainda tinha medo, cobriu o rosto para estar na presença do Senhor. Os apóstolos, cheios de confiança, depois que o Senhor entra na barca, se prostram: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus.
mas aquele misto de temor, que não é ter medo necessariamente, ai, desse jeito não, mas aquele temor, reverência, confiança, segurança, alegria, tudo isso junto, quando o Senhor chegou na barca. Não tenhamos medo de buscá-lo quando a coisa apertar. Não tenhamos medo de dizer diante de tantas crises, porque a igreja passa nos nossos dias, Senhor, salva-nos. Não permita que diante disso a gente se perca, a gente afunde. Não permita que o mal nos engula, tal como o mar engoliria Pedro, se não tivesse buscado salvação em Jesus Cristo. Pouco mais de confiança sempre vai nos fazer bem. Deus merece toda a nossa confiança e ainda mais. E não esqueça, crise todo mundo passa. Cada época da história tem suas crises. A gente pode achar de forma exagerada que a nossa época é a pior de todas, mas não é não. Você já imaginou na época da peste negra? Você já imaginou na época daquelas grandes guerras onde tudo se explodia, se matava? Você já imaginou naquela época que não tinha tanto avanço científico no que diz respeito à medicina e qualquer epidemia que dava matava quase metade da população? A Laranjeira já passou por isso há um pouco mais de 100 anos atrás. Basta olhar a história. É bom lembrar que o Oratório de Santo Antônio, na Rua da Palha, existe como memória de uma dessas desgraças do passado. Ali foi uma das maiores valas comuns da história de Laranjeiras. E fizeram a Santa Cruz. E um devoto de Santo Antônio, ou talvez para fazer memória de uma das famílias que faleceu e foi sepultado por ali, colocou a imagem da família lá e foi todo mundo rezar a Santo Antônio. E hoje temos o oratório, onde a gente trata com tanto carinho. Os momentos de crise, busquemos as fontes. Não busquemos novas respostas, porque essas novas respostas muitas vezes são desculpas para dizer novas caixas onde querem meter Deus. Busquemos as fontes. Essa semana no Retiro do Clero foi-se cantado um canto que cantava muito na minha infância, que dizia assim: na noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Está difícil? Procure o Senhor. Não sabe o que fazer? Procure o Senhor. E não se esqueça, precisamos sempre uns dos outros. Procure o Senhor, mas procure também aqueles que você já sabe que são do Senhor. Partilhe, troque ideias, busque conselho, porque assim, trocando os discernimentos, a gente sai desse momento de crise. Porque Deus continua sendo Deus, continua nos surpreendendo. Nunca vai caber na caixinha que a gente, por acaso, tenha feito para colocá-lo dentro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.